Tá. Então vamos lá, pessoal. Senão o tempo vai ser curtinho, né? Então a citologia ela traz muita informação do tecido, né? Ela traz assim uma informação se aquilo lá realmente é um processo neoplásico, se ele é uma inflamação, se tem presença de protozoários, fungos, bactérias. Então ela traz uma informação muito importante em um prazo curto de tempo, porque é um exame pouco invasivo. O resultado ele é rápido, né? Então, eu acho que tendo essa conversa aí com tanto com o clínico quanto com o patologista, se os dois se conversarem, dá um jogo super certo. Falando tipo, um pouquinho agora da avaliação macroscópica, referente assim, é legal que o veterinário faça essa descrição macroscópica, por quê? Porque isso vai ajudar muito no diagnóstico, porque às vezes o pessoal fica muito frustrado porque vem aquele resultado inconclusivo ou a amostra não diagnóstica, porque às vezes a macroscopia ela vai ajudar a gente pensar, a formar aquele quebra-cabeça e ver o tipo de celularidade que está ali, né? Presente, quem tem predomínio, quem não tem, e isso vai ajudar muito no diagnóstico final, né? Aí, beleza, eu não gosto de fazer descrição macroscópica, não é minha praia. Entre em contato com o veterinário lá do laboratório, manda uma foto que seja, entendeu? Agora a gente com o WhatsApp é tão mais fácil, né? E a gente gosta de receber fotinhos. Então, assim, lógico que os dados do paciente tem que ter, né? A idade, a raça, o histórico daquela lesão, quando que iniciou a apresentar aquela lesão, né? Isso também é muito importante para a gente chegar no diagnóstico final. Então, eu sempre friso assim, essa frase desse autor, que a qualidade do nosso diagnóstico ela é diretamente proporcional à amostra que a gente recebe. Se a gente recebe uma amostra de baixa qualidade, uma amostra não foi coletada do jeito que era para ter sido, a gente não vai conseguir chegar no diagnóstico. Isso não tem como. Então, o material de coleta aqui que a gente usa, que eu sempre falo, vamos coletar, já vamos levar todo esse material. Porque chegando lá, a gente vai avaliar qual tipo de nódulo, qual tipo da lesão que está se apresentando, e a gente vai escolher o material mais adequado para fazer aquela coleta. Sempre lápis para fazer a identificação das lâminas, isso é muito importante. Um tubinho EDTA e um tubinho seco. Por quê? Porque às vezes a gente vai fazer a punção e vem aquela amostra mais líquida. E aí é legal sempre enviar nos tubinhos no EDTA e no seco não enviar na seringa. Por quê? Porque às vezes vem rico de plaqueta e hemácia, aquela celularidade pode formar um coágulo e a gente perder a celularidade real do que está ali dentro, né? Então, o EDTA evita a coagulação. Né? As lâminas, a escovinha, eu não coloquei o suave aqui, mas pode, o suave também, tá? O porta-lâminas, as nossas agulhas e as seringas, né? Eu sempre deixo assim, perto, a agulha de insulina, que é do calibre menorzinho, a roxinha e a cinza, porque é as que mais usam, né? Então, aqui o material básico que eu acho que tem que ter ali no laboratório ou na clínica que for fazer a coleta, né? Na hora que a gente colocar o bicho, o animal, o paciente em cima da mesa, tem que ter esse material já ali à nossa disposição. Aí a gente tem vários métodos de coleta, né? Cada caso é um caso e aí a gente vai avaliar qual o melhor método de coleta para aquele tipo de lesão, né? A gente tem a PAF, que é a punção por aspiração. Desculpa, gente, a gente tem a PAF, né? Que é por aspiração. A PAF, que é por só capilaridade mesmo, sem aspiração. A gente tem a escarificação, o imprint e o suave, ou a gente pode usar a escovinha ginecológica, que eu coloquei uma fotinha ali no slide anterior. Aí aqui a gente tem umas fotinhas para a gente avaliar como que a gente pode fazer essas coletas, né? Eu digo assim, tudo que é nodular a gente consegue segurar, a gente vai funcionar, né? Vamos funcionar tudo. Dá para funcionar, dá para segurar, vamos funcionar. Tem que introduzir ali.
a agulha dentro. E aí, como que a gente faz esse tipo de coleta? Eu coloquei duas fotinhas aqui, porque o cachorrinho que ele tá deitado, ali ele tem um tumor, né? Que ele não é mais nenhum nódulo, ele é um tumor que tá gigante, né? Neste caso, a gente vai usar a aspiração aspirativa, a punção aspirativa. Por quê? Porque você vê que tem uma camada ali, né? Ele não tá ulcerado nem nada, mas para vir celularidade ali, a gente vai ter que fazer uma aspiração negativa nesse tumor para a gente conseguir pegar um material mais adequado. Em casos, né, de linfonodos, igual desse cãozinho ali que a gente está segurando ali, o que que acontece? Como o linfonodo ele tem a celularidade mais frágil, a gente não utiliza a aspiração, a gente só utiliza mesmo a capilaridade mesmo, que é sem pressão, né? Por quê? Porque no linfonodo, os linfócitos são células extremamente frágeis. E quando a gente faz por aspiração, ela já se rompe inteira. E o nosso intuito é olhar a morfologia celular. E se ela se rompe, não tem como nem a gente chegar a tentar sugerir alguma coisa, né? Aí fica bem dificultoso mesmo. Como que a gente faz essa coleta, né? A gente segura, a gente vai avaliar aquele nódo, a gente vai apalpar ele, legal também tirar as medidas, isso é bacana também. Então a gente vai segurar e vai introduzir a agulha, né, dentro, vai fazer movimentos suaves de leque, para quê? Porque a gente quer esfoliar aquela celularidade que está ali, né? Então a gente vai fazer a punção, vai fazer o movimento de leque. Tirou, a gente vai colocar na seringa e vai fazer o movimento do squash. Esse é muito importante também. Vários colegas deixam de fazer essa técnica do squash por falta de conhecimento, né? Mas é muito importante, porque é aí que a gente vai formar aquele tapete de celularidade que a gente vai conseguir avaliar a morfologia celular dali, né? Os critérios celulares, qual é o tipo de celularidade que tem ali. Isso é muito importante, né? Porque na cito ela vem um monte de célula. A gente vai tá toda a celularidade de todo o tecido ali, então vai esfoliar, né? Então a gente tem que preparar como que a gente vai visualizar isso no microscópio, né? Então aqui tem a forma que é feita, né? Introduzir, fazer movimento de leque, retirar, sobrepor, colocar esse material na lâmina e realizar um squash. Aqui a gente vai falar um pouquinho como que a gente, beleza, quais os tipos de lesão que a gente pode fazer e qual o método de coleta. Igual nesse caso aqui, é o caso de um gatinho, né? Nesse caso aqui fechou com esporotricose. Mas você vê que ali é uma lesão ali mais plana, né? É uma lesão que não tem onde a gente segurar ali. Poxa, Fernando, não tem como segurar. Então vamos fazer uma escarificação dali, né? Eu indico assim sempre não fazer do meio, porque do meio às vezes tem muita inflamação e isso pode sobrepor ali o que a gente realmente quer ver. Então, fazer uma escarificação mais das bordas, né? Tentar pegar bastante material ali e fazer também tipo um squash, né? Desse material na lâmina. E aí, neste caso aqui, foi a coleta por escarificação e a gente fechou em esporotricose. O imprint, o que que a gente indica o imprint? Quando é mucosa, quando a lesão não ulcerada, porque às vezes a lesão está muito ulcerada e a gente só vê inflamação. Mas quando neste caso aqui, que é mucosa, legal, porque a gente sabe que esse tipo de tumor, ele esfolia muito fácil, né? Ele tem uma esfoliação muito fácil por conta do tipo celular dele. Então, neste caso, o imprint é o ideal. Ou também poderia até fazer com suave, fazer um rolamento quando é fêmea, não consegue fazer um imprint direto. A gente pode pegar o suave, fazer um rolamento como se fosse uma citologia vaginal mesmo, para detecção do ciclo astral das cadelas, né? Então, fazer o rolamento do suave na conjuntiva, em órgãos genitais, assim, fica bem legal também. A gente consegue chegar aí num diagnóstico também.
Aqui foi pela SUAB, tá? Que foi da conjuntiva ocular, e nesse caso fechou em clamídia, fechado e confirmado com PCR. Claro que a gente precisa também dos exames complementares, né? Mas nesse caso aqui foi bem legal, a gente pegou até no Vetex lá em Porto Alegre. Foi um caso de um gatinho e veio uma citologia de SUAB ocular, e a gente fechou em clamídia, né? Então, aqui o que a gente fala, que é evitar sempre, né? Às vezes o pessoal envia a lâmina uma sobreposta à outra. E isso não é legal, porque a hora que a gente vai, ela, com o material, ela gruda, ela fixa. E aí, quando a gente vai para fazer a coloração da lâmina, o que que acontece? A gente vai ter que tirar uma sobre a outra, e isso acaba rompendo toda a celularidade, né? E a gente está vendo morfologia ali, então não tem como também a gente chegar no diagnóstico quando as lâminas são enviadas com grudadas, né? O que mais que aqui tem? Evitar sempre deixar o material na seringa, né? Então, sempre que possível, mandar o material na lâmina mesmo, né? Fazer a punção, colocar sobre a lâmina, fazer o squash, né? E mandar o material. Outra coisa bem importante também que a gente pede, as lâminas elas têm que deixar secar um pouquinho, né? Às vezes o pessoal já faz a lâmina, já faz o squash, coloca no porta-lâmina e já fecha. Isso daí prejudica porque ela fica úmida. E aí ela forma um monte de cristais, de artefato, e em cima da celularidade que a gente também não consegue visualizar a morfologia celular, né? Então, evitar sempre, deixar de realizar o squash, ou também colocar muita força na hora de fazer o squash. Nos casos dos linfomas, quando a gente vai coletar do linfonodo, lembrando que a célula é bem frágil, então a gente tem que colocar com mão de fada mesmo, cuidar daquele material com carinho, fazer a punção por capilaridade, né? Colocar o material sobre a lâmina e fazer o squash com delicadeza. Deixar aquele material secar rapidinho. Ó. Às vezes, quando você coloca a lâmina assim, ó, você vê que aquele material tá seco, né? E aí sim guardar dentro do porta-lâminas e enviar para a gente. Lembrando, não precisa refrigeração, né? O material de citologia ele não necessita ser refrigerado. E aí, na avaliação microscópica, a gente vai falar um pouquinho, né? Quando o material é adequado, o que que a gente vai ver ali atrás do microscópio, né? A gente vai ver as células, né? Toda a morfologia celular daquele tecido. E aí a gente vai poder classificar com a celularidade presente as células inflamatórias ou se tem células teciduais presentes junto também, né? Aí, na parte da célula da inflamação, a gente vai classificar elas, né, com o tipo de célula predominante que tem ali naquele material. Aí, quando o tipo predominante a gente tem vários, né, que é o neutrofílica, eosinofílica, granulomatosa e o misto, né, que é uma junção de toda a celularidade aí presente. E aí, o que que a gente vai ver mais nos casos de inflamação neutrofílica? Geralmente, ela está sempre associada à infecção bacteriana, fúngica e além de necroses graves. Lembrando que também essa inflamação neutrofílica, ela pode sim estar associada a processo neoplásico, tá? Elas podem estar junto ali, né? A inflamação eosinofílica, ela está sempre associada em picadas de inseto, complexo granuloma eosinofílico, processos imunos mediados, né? Infecção parasitárias e fúngicas e inflamação paraneoplásica, nos casos dos mastocitomas, né? Que faz predilisão aí pelos eosinófilos. A inflamação granulomatosas, né, que são os macrófagos, eles vão estar aí presente em irritações crônicas, reação endógena e exógena de corpos estranhos e junto também com neoplasias. E a inflamação mista, que é uma junção de tudo isso aí, mais os plasmócitos, e pode estar presente também até fibroblastos reativos, né? Que é reação a corpo estranho, infecções bacterianas, paniculites, lesões crônicas do tecido em geral.
E aí a gente, verificando aí qual tipo de inflamação, a gente vai dar a etiologia para ela, né? Se tem bactéria, então é bacteriana. Se tem fungo, então, né, fúngica. Protozoários, que a gente vê muito leite também, né? E se tem um processo neoplásico associado. E aí, falando um pouquinho, então, das células teciduais, tá? A gente vai fazer a classificação do tipo celular pela, pelo arranjo, né? Pela disposição das células que estão ali presentes. Aí a gente vai entrar em critérios de malignidade e vai saber se aquela neoplasia pode ser uma neoplasia maligna ou benigna, né? Para chegar no diagnóstico. Às vezes a CITO não consegue chegar no diagnóstico final, por isso que a CITO sempre está junto aí com o pessoal da histopatologia, porque eles também trabalham em conjunto. Aí, como que eu vou fazer, classificar esse tipo de celularidade, né? Cada célula, ela tem um jeito de se apresentar, né? Tem a sua morfologia, né? Então, das redondas, a gente fala que ela tem uma esfoliação fácil, que ela esfolia com muita facilidade. Exemplo do TVT, que é aquela fotinha no pênis, né? Que você relou ali, fez um imprint, vai vir celularidade. Ela tem a esfoliação dela é super fácil. Por quê? Porque ela não tem nenhuma matriz extracelular segurando essas células. Então, ela esfolia com muita facilidade, né? O arranjo dela é individual. O citoplasma, ele é mais redondo, né? O núcleo também é redondo, e com isso, todas essas informações a gente consegue chegar. Poxa, isso daqui é uma célula redonda, né? A epitelial também, ela tem uma esfoliação intermediária, dependendo do tipo do tumor, né? O arranjo dela é mais agrupado. O citoplasma, ele pode ser variado de angular, arredondado, e o núcleo também, tá? Não coloquei aqui, mas o núcleo também ele pode variar. E as mesenquimais, que eu falo que são as bailarinas, elas parecem que estão dançando na lâmina. A esfoliação dela, ela é mais dificultosa. Por quê? Porque ela tem uma matriz extracelular entre as células que dificulta muito a esfoliação, né? E aí é difícil, às vezes o pessoal fala, ai, mas poxa, não vê. É porque realmente é difícil. Nesses casos, a gente sempre indica a punção por aspiração, dependendo do tipo de tumor, quando ele não é muito hemorrágico, né? O arranjo dela é mais individual. O citoplasma, ele é fusiforme estrelado e o núcleo, ele é mais ovalado, né? Ele tende a ser mais puxadinho. Eu tenho bastante foto aqui, vou mostrar para vocês, né? E aí, então, vamos lá falar das células redondas, né? Então, quando é linfócitos, é um linfoma, né? Quando é dos plasmócitos, é um plasmocitoma, né? O estiocitoma, os mastócitos, que é o mastocitoma, o queridinho da galera, e o TVT, né? Então, ele tem realmente, as células redondas, ela tem uma esfoliação bem mais fácil, né? A gente consegue, na maioria dos casos aí, quando é célula redonda, chegar no diagnóstico final. Aí coloquei uns casos aqui para vocês, ó. Igual neste caso aqui, né? É uma formação, é um nódulo, né? Em membro pélvico. A consistência estava macia, a cobertura estava pilosa, não estava aderido e não estava ulcerado. Então, neste caso, o que que eu vou escolher para fazer a coleta desse nódulo? Ou eu vou com a PAF, ou eu vou com a PAF. Por quê? Porque às vezes, a hora que eu funciono, ele sai muito material hemorrágico. Então, poxa, não está sendo legal, tá vindo muito sangue. Então, tenta só por escarificação. Né? Faz a punção ali, coloca, funciona várias vezes de vários pontos, né? E faz o squash, deixa secar e envia o material, né? E aí, o que que a gente consegue ver aí? Que a maioria das células são células redondas, né? Que tem moderada granulações citoplasmáticas, às vezes nem dá para ver o núcleo, né, de tanta granulação que tem. E aí, neste caso aqui, foi um mastocitoma.
Lembrando que sempre tem que fazer o estopato junto depois, tá? Para fazer a graduação do masto. Aí, neste caso aqui, ó, como era na genitália, o que que a gente fez? A gente fez um imprint e veio muita celularidade, né? Daria para funcionar se caso não conseguisse expor esse pênis? Sim, daria para funcionar, sim. Vai sair um pouco de sangue? Vai. Mas assim, TVT ele esfolia muito rápido, mesmo que venha com muito sangue, ele vai esfoliar, tá? Então, a descrição macroscópica desse caso aqui, ele é bem importante porque a gente já começa a pensar antes mesmo de olhar a lâmina, né? Que é um tecido nodular, ele é hemorrágico, ele é friável, né? Que tem pouca demarcação e ele tem aspecto de couve-flor. Aí já começa, já matamos a charada aí, né? E aí, quando foi ver na lâmina, realmente era um TVT, tá? A lâmina fica bem bonita, ela fica bem, a celularidade super alta, são células redondas, elas estão tudo juntinho, mas elas estão ali totalmente isoladas uma da outra. Vamos lá. Agora, de origem epitelial, a gente tem a classificação, né, do benigno e do maligno, e quando ele é glandular e quando ele é de revestimento, né? Quando ele é de origem glandular e ele é benigno, a gente vai dar o sufixo de adenoma, né? Quando ele é de revestimento e ele é benigno, a gente dá o sufixo de papiloma. Em casos que é maligno, quando é de revestimento, a gente dá o sufixo de carcinoma, né? E aí, quando é de origem glandular, adenocarcinoma. Aí eu coloquei um caso aqui de uma fotinha de um gatinho. Neste caso aqui, daria para funcionar? Eu tentaria até funcionar, porque às vezes na parte. Quando a gente consegue, Fernanda, tá? Quando a gente consegue segurar e tem um aumento de volume, eu tento introduzir a agulha, mesmo que ela seja agulha de insulina, né? Mas daria para fazer escarificação aqui também. O imprint eu não recomendo muito, porque o que acontece? Ali é um tecido que está inflamado, né? Ele está bem hemorrágico, ele está ulcerativo. Então, talvez só fazer o imprint vai vir celularidade, mas vai vir muita inflamação, né? Então, talvez no diagnóstico mesmo a gente não chegue, né? Então, sempre evitar as áreas mais inflamadas, né? Porque às vezes na cita, a gente só vê inflamação e quando realmente vai ver é outra coisa, né? Então, neste caso aqui deste gatinho, foi um carcinoma, né? E a coleta foi por escarificação, e ficou bem bonita, né? A citologia lâmina da cito. Então, ali a descrição macroscópica também, não podendo esquecer que isso auxilia o veterinário patologista que está fazendo a leitura da lâmina, né? Porque ele já vai fazendo o quebra-cabeça ali, né? Poxa, lesão em plano nasal do gatinho. Pode ser também um diagnóstico diferencial de esporotricose, criptococose. Então a gente já vai pensando tudo isso, mas como ele veio celularidade, essa celularidade que fechou em carcinoma, tá? Você vê que essas daqui é de revestimento, tá? A celularidade ela é mais angular, citoplasma é pouco demilitado aí. Essas vacuolizações perinucleares, ela é bem característica desse tipo de carcinoma, tá? Lógico que sempre ideal também, eu gosto sempre e peço pro pessoal também, depois que faz a citologia, se tiver como fazer um punch né, da lesão e também mandar para o estopato, né, para fazer essa confirmação e ver qual tipo de carcinoma é celular ali, né, porque a gente tem vários, né. Neste caso aqui, ó, também por punção. Pode ser por punção aspirativa ou pode ser por capilaridade. É aquela velha história. Pegou o nódulo,
Funcionou. Na aspiração veio muito sangue, tira a seringa e vai só por capilaridade mesmo, né? Porque a citologia, a coleta de citologia, ela é prática. Todo dia você tem que estar ali fazendo um pouquinho, que vai pegando mão, né? Então, neste caso aqui, era uma neoplasia benigna de origem glandular, né? E aí, o que que a gente vê aí na macroscopia? Era um nódulo único, cutâneo, nodulado, alopécica, né? E aí, na região da patinha ali, né? Que tá perto da unha do bichinho. E aí, na descrição microscópica, o que a gente vê lá na CITO? A gente vê uma população monomórfica de células epiteliais vacuolizadas, o núcleo é pequeno e centralizado, e aí, neste caso, a gente fechou com adenoma sebáceo, né, que é uma neoplasia benigna de origem glandular epitelial. Aí, as bailarinas. Aí, é de origem mesenquimal, né? É, elas se apresentam assim na citologia, dançando. Então, elas são derivadas do mesênquima, né? Ela é rica em matriz extracelular, por isso que a, a esfoliação dela é muito dificultosa, tá? E as células se apresentam aí em fusiformes, ovais, estreladas, citoplasma pouco demilitado, parece que não tem meio e nem fim, né? E é isso, elas são lindas. Aí vamos lá, de origem mesenquimal, a gente tem os benignos, né? Que os nossos sufixos aí é o oma, como o lipoma, o fibroma, o mixoma, né? E os malignos, que a gente costuma utilizar, que são os sarcomas, né? Que aí entra o osteosarcoma, o hemangiosarcoma, o fibrosarcoma. Aí, neste caso aqui, pessoal, o que que acontece? Neste caso, você vê que é um tumor já, não é mais nenhum nódulo, é um tumor por conta do tamanho dele, né? Ele não estava ulcerado, né? Estava firme ali na região external. Aí, neste caso, o que que a gente indica? Punção aspirativa. Punção aspirativa, porque olha o tamanho daquele tumor, né? Às vezes, tem tanta camada ali, né? Que está cobrindo aquele tumor, que às vezes nem a agulha chega lá na celularidade mesmo, que importa, porque ela está coberta de uma camada de gordura, né? Então, neste caso aqui, tem que aspirar, coletar de vários pontos para tentar ali sair algum tipo de celularidade para a gente conseguir olhar no microscópio. E aí, neste caso, foi coleta por aspiração de vários pontos e a gente conseguiu fechar em sarcoma de tecidos moles. E aí, beleza. Aí, para dar nome e sobrenome, o histopato ele faz isso. Ele tá aí para isso, o histopato, o exame de histopatologia, né? Então, a gente faz sim a cito, ela é muito importante, né? Para na nossa rotina, tudo, o diagnóstico, eles pode sugerir muita coisa, né? Mas igual, a gente anda de mão dadas com o pessoal da histopato. Não tem como fugir, né? E aí, pessoal, esse daqui é uma fotinha de uma lâmina com lipoma. O que que acontece? Às vezes o lipoma ele também tem muita dificuldade de fazer esfoliação, né? Por ser de origem mesenquimal. E aí, a hora que vai fazer o squash, parece que a lâmina tá molhada, mas não é, é que é gordura mesmo, e aí dá essa aparência, né? Por isso que a gente pede, fez a lâmina, fez o squash, deixa secar ali um pouquinho, mas poxa, parece que não tá secando, é porque é gordura realmente, e aí ela demora para secar e às vezes ela já tá até seca, mas ela fica com essa aparência de úmida, né? E aí, né, neste caso aqui era um lipoma, tá? A descrição microscópica de células com citoplasma bem amplo, demilitado, né? Um núcleo pequeno, e ele é bem condizente assim com adipócitos, né? E aí, nesse caso aqui, também fecha com lipoma. Uma coisa que eu queria comentar, assim, às vezes o pessoal fala, ah, é um nódulo muito pequeno, não vou coletar, deixa aí.
Ou às vezes pensa, é um lipoma, né? Apalpou ali, vê, é um lipoma. Não, pessoal, funcionem, porque assim, tem muito masto aí, fingindo que é lipoma e não é. E aí, quando vai ver, é tarde demais, o prognóstico já fica ruim. Então, sempre que vê um nódulo, chegou no consultório, chegou na clínica de vocês, é um nódulo, funcionem, porque o diagnóstico precoce é o melhor que tem. E outra coisa também que eu ia comentar com vocês. Quando a gente vê assim, poxa, tá dando muito inconclusivo, as amostras inconclusivas, não tá dando. Liga pro pessoal do laboratório, conversa, às vezes, manda até, tipo, não tô sabendo coletar. Manda pro laboratório, né? Porque eu acho que essa troca de informações entre o clínico e o patologista, ela é muito importante, né? Tem que ter essa troca. Aí chegando aqui no finalzinho, né? Então, sempre aquilo. A qualidade da amostra, ela vai ser tipo 50% do nosso diagnóstico, porque quem está ali atrás do microscópio gosta de dar o diagnóstico, tá? Então a gente está ali para isso, a gente quer fazer isso, porque é a nossa função, né? E assim, eu particularmente adoro fazer isso. Então, a qualidade da amostra, ela é 50%, né? Vendo assim o que chegou, beleza, tem amostra. Aí a gente vai indo fazendo essa classificação. Ela é inflamatória? Tá, ela é inflamatória. Ela é de que origem inflamatória? Ela é neutrofílica, granulomatosa, eosinofílica? Porque isso daí vai direcionar a sua conduta clínica depois, né? Ela é inflamatória, mas ela tem uma combinação. Ela tem combinação com qual tipo de célula presente ali? Epitelial, redonda, mesenquimal? Aí a gente vai conseguindo chegar nesse diagnóstico se ela é benigna, se ela é maligna, né? E realmente, gente, alguns casos a cito, ela não fecha o diagnóstico e às vezes ela não consegue nem sugerir o que que é, né? A gente tem as delimitações, sim, existem, e por isso que outros exames estão aí na rotina para poder nos ajudar e chegar no diagnóstico final, né? A gente pode, né, o histopato ele tá aí junto, né? Que tem algumas neoplasias que realmente a cito não consegue. E aí, é triste, mas é assim, gente. Então, ela tem sim as delimitações dela, né? Em alguns casos, eu vou citar um aqui, se for um hemangioma, o hemangioma, ele esfolia só hemácia, não tem como. Quem fecha o diagnóstico do hemangioma é o histopato, né? Mas a gente vê aquele nódulo cutâneo hemorrágico, a gente vai funcionar, só vem sangue, aí dá até para pensar e conversar com o veterinário. Olha, pode ser tal. Não seria legal você fazer, né, um estopato? Então, existem as limitações, sim. Mas quais são os benefícios da técnica? Ela é uma técnica pouco invasiva. A obtenção de resultados ela é bem rápido, né? O baixo custo também. Então, dá para fazer associação aí com os demais exames. Em alguns casos, tem um diagnóstico mais preciso que o estopato, no caso do TVT, né? Que aí o animal não precisa passar por um processo tão mais invasivo, né? Sendo que uma citologia rápida ali, um SWAB, um imprint já fecha o diagnóstico e o veterinário já consegue dar continuidade na conduta clínica, né? E eu acho que é isso, gente. Se vocês têm alguma dúvida, gosto muito de falar de citologia. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar. Professora, queria que você me relembrasse o que é células mesenquimais. Não entendi. Repete, por favor. Queria que você me lembrasse o que são células mesenquimais. Ai, claro, aqui, ó. As células mesenquimais, elas são essas daqui, tá? E ela tá todo no nosso revestimento, né? No tecido embrionário, né? Ela faz toda a parte ali de sustentação, né? E essa daqui que são as células mesenquimais. Elas são mais ovaladas, mais fusiformes, né? Em casos de osteosarcomas, elas se apresentam em células mais ovoides, né? Mais volumosas por conta do tecido que ela tá ali fazendo a sustentação, que é um tecido ósseo, né? Mais alguma dúvida? Obrigada. Imagina.
Mais alguma dúvida, pessoal? Sobre a citologia do hemangioma. Sobre a citologia do hemangioma? Porque o hemangioma, normalmente, assim, é, eu, como leigo em veterinária, mas já fiz odontologia, é, um pouco da faculdade de medicina, normalmente a gente, através do próprio exame, da- de olhar mesmo, a gente via. Da macroscopia, né? Exatamente, esses pequenos vasos sanguíneos, aglomerados, assim, a gente já identificava que era um hemangioma. É, Mas é, ele também pode. O que acontece? O hemangioma e o hemangiosarcoma, eles andam ali junto, tá né? certo, tá certo, tá certo, Exato, entendi. é por Entendi isso que agora. então, exato. Então, por isso que é sempre indicado, sempre indicado. Ai, Porque beleza. Ele lembra um exame de imagem, hemangioma. exame de imagem, por exemplo, eu tenho um hemangioma gigante no fígado. Aham. Minha mãe tem um idêntico. O hemangioma rubi, a gente bate o olho, a gente vê o que que é, né? Sim. Então agora, mas eu entendi, porque pode ser o maligno que igual você está falando, eu entendi. Exato, exato. Porque assim, ele você olha, né, a macroscopia dos dois, ele tá bem ali, lado a lado, né? Por quê? Tá Porque é aquele certo, nódulo tá mais certo. friável, aquele nódulo Uhum. mais sanguinolento, né? A hora que você Aham. punciona, ele sai sangue. Então, É, mas o é, hemangiosarcoma, ele também faz isso. Então, por isso que a eu gente fico, ima- sempre indica fazer o estopado. eu fico imaginando a hemorragia que deve ser mexer no hemangioma, né? Porque Exa- são muitos vasos Exato, enovelados, né? Não, tá exato. perfeito, então. Muito obrigado. Imagina.